Pai, olha, a babá tá sozinha, cantando parabéns para ela mesma. Essa frase de um menino de 6 anos foi o estalo que congelou o coração de Otávio Monteiro, um dos empresários mais ricos de São Paulo. Era noite de chuva fina, a mansão envidraçada refletia luzes caras, mas no fundo do corredor de serviço acontecia algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Luna, a babá recém-contratada, estava encolhida numa cadeira de plástico da lavanderia, com um bolinho amassado de padaria e uma vela quase apagando. Ela sussurrava sozinha: "Feliz aniversário para mim." O contraste era brutal. Enquanto os lustres da sala brilhavam como diamantes, aquela vela solitária tremia como uma confissão. Miguel, o filho de Otávio, arregalou os olhos e puxou o braço do pai. "Ela não tem ninguém, pai. Ninguém." Foi como se uma facada atravessasse o peito dele. "Antes de começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história e que horas são aí agora. Quero saber de cada canto do Brasil e do mundo onde essa história chega. Já aproveita, curte o vídeo, compartilha com alguém que você ama e se inscreve no canal, porque o que vai acontecer hoje vai arrepiar você do início ao fim." Otávio era acostumado a cifras, a contratos milionários, mas aquela cena o deixou sem ar. Luna, de uniforme simples, olhava para o nada enquanto o fogo da vela iluminava as lágrimas que escorriam. Ela fechou os olhos e fez um pedido em silêncio. O menino insistiu: "A gente não pode deixar ela assim, pai." Otávio sentiu vergonha, porque nunca tinha pensado na vida daquela moça além do trabalho. A imagem era de partir qualquer coração. Uma jovem tão vulnerável, comemorando sozinha no canto da casa mais cara do bairro. E então aconteceu algo estranho. A vela apagou sozinha, reacendeu por segundos e depois morreu de vez. Miguel engasgou num choro contido e Otávio entendeu que aquela noite não seria como as outras. Luna tentou esconder o bolo quando percebeu que não estava sozinha. "Desculpa, eu só queria me sentir lembrada, nem que fosse por mim mesma", murmurou. Miguel correu até ela, entregou um guardanapo e disse: "Posso ser o primeiro a te dar parabéns?" O coração de Luna quase desmoronou. Otávio, parado atrás, respirava fundo, como quem segura uma verdade pesada demais. Ele sabia que se desse mais um passo, descobriria algo que poderia mudar não só aquela noite, mas toda a sua vida. E foi aí que a chama da curiosidade acendeu mais forte. Mas o que Otávio não sabia é que Luna escondia um segredo capaz de derrubar seu império inteiro. Otávio puxou a cadeira e se sentou diante dela, coisa que nunca tinha feito com nenhum empregado da casa. Miguel, com o olhar puro de criança, já soprava junto à vela apagada, tentando reacender o aniversário da babá. Luna ficou sem graça. Tremia como se estivesse diante de um julgamento, mas seus olhos diziam mais do que sua boca podia esconder. "Vocês não deviam estar aqui", murmurou. O silêncio da mansão parecia gritar junto com ela. Otávio pigarreou. Ajeitou a gravata como se fosse uma armadura, mas as palavras escaparam antes do controle. "Ninguém deve passar o aniversário sozinho." Luna abaixou a cabeça, os ombros caíram, e então ela soltou uma frase que gelou o sangue dos dois. "Não é a primeira vez que comemoro sozinha, mas pode ser a última." Miguel arregalou os olhos e perguntou: "Por que última?" A resposta não veio de imediato, mas o olhar desesperado da jovem foi como um grito sem som. Luna respirou fundo, limpou o rosto com as mãos ásperas de tanto esfregar chão e encarou o menino e o patrão. Eu não sei quanto tempo mais vou conseguir ficar aqui", disse tentando sorrir. Otávio franziu a testa, intrigado. "Você mal chegou, por que fala isso?" A babá desviou como se as paredes da mansão ouvissem. "Porque tem gente que não quer que eu esteja aqui, e não é por causa do trabalho, é por algo muito maior, algo que vocês não imaginam." Miguel apertou a mão dela numa inocência desarmante. "Quem não quer?" A respiração de Luna ficou pesada, como quem decide se conta ou não. Otávio percebeu que ali havia mais que drama.
Havia um enigma, um segredo prestes a explodir. O tic-tac do relógio parecia uma contagem regressiva. Luna fechou os olhos e soltou: "Porque eu não sou quem vocês pensam que eu sou." A frase caiu como bomba no ar da cozinha fria. Otávio ficou sem reação. Estava acostumado a mentiras em reuniões, mas não na boca de uma babá frágil, tremendo de medo. Miguel, curioso, insistiu: "Mas quem você é de verdade?" O silêncio durou longos segundos. A jovem engoliu seco, parecia lutar contra algo dentro dela. "Se eu falar, minha vida nunca mais será a mesma. Talvez a de vocês também não." Otávio inclinou-se para a frente, olhos fixos nela, como quem pressiona sem falar. Luna então deixou escapar em voz baixa: "Eu tenho ligação com a família da sua esposa falecida." O coração de Otávio disparou. "O que disse?" ele questionou, incrédulo. A resposta foi ainda mais devastadora. "Eu sou a filha que eles esconderam, e eu sei segredos que podem destruir tudo que vocês têm." O silêncio virou tempestade dentro da mansão, e foi aí que a primeira peça do dominó caiu, mas o pior ainda estava por vir. A revelação deixou Otávio atordoado. Como uma simples babá recém-contratada poderia ter ligação com o passado sombrio da esposa morta? Miguel, sem entender direito, apenas perguntou: "Então, você é da nossa família?" Luna chorava em silêncio, negava com a cabeça e dizia: "Eu não sei se posso chamar assim, porque me esconderam como vergonha." Otávio levantou-se de súbito, a cadeira arrastou e o barulho ecoou como trovão na cozinha. "Explique-se agora", exigiu, mas a jovem não conseguia organizar as palavras. "Quando sua esposa morreu naquele acidente, não foi acidente, e eu sei disso porque estava lá." O sangue de Otávio gelou. Como uma garota humilde, que mal tinha 20 e poucos anos, poderia ter estado presente num acidente que a polícia classificou como fatalidade? Luna soluçava. "Eles nunca contaram a verdade, mas eu carrego a cicatriz daquilo até hoje." Otávio respirava com dificuldade. Não sabia se acreditava ou se estava diante de uma loucura. Miguel, curioso, tocou no braço da babá e pediu: "Mostra-te, Luna, mostra o que você fala." Ela então levantou devagar a manga do uniforme e revelou uma marca profunda no braço, uma queimadura antiga que parecia um mapa de dor. "Eu estava no carro quando tudo aconteceu, mas não era para eu estar viva", sussurrou, com a voz embargada. Otávio sentiu o chão fugir dos pés. Aquela confissão colocava em xeque anos de certezas. Por que só agora aparece com isso? Por que se infiltrar como babá? Ele rugiu, mas a resposta veio fria. Porque era a única forma de chegar perto, de ter acesso à verdade que esconderam dentro desta casa. Luna enxugava o rosto, mas as lágrimas voltavam ainda mais fortes. O empresário tentava raciocinar, mas cada palavra da jovem parecia abrir um buraco maior na memória. Ele lembrava da noite do acidente, do carro carbonizado, do laudo rápido que nunca fez sentido. E agora, anos depois, aquela moça surgia afirmando ter sobrevivido e ainda carregar segredos enterrados. Miguel, inocente, apenas repetia: "Pai, ela não tá mentindo. Eu sinto que não tá." Otávio, por dentro, queria explodir de raiva e desespero, mas por fora manteve o tom frio. "Se isso for verdade, tudo que eu vivi foi uma mentira." Luna levantou os olhos marejados, com coragem misturada ao medo. "É verdade, e ainda tem mais, muito mais. Porque o que matou sua esposa não foi o destino, foi uma conspiração, e essa conspiração ainda respira dentro desta casa." O silêncio da mansão pesou como pedra, e naquele instante, Otávio percebeu: sua vida nunca mais seria a mesma. O coração de Otávio parecia querer rasgar o peito. "Conspiração! Dentro da minha própria casa!" gritou, mas baixou o tom quando percebeu Miguel chorando ao lado. Luna enxugou os olhos, segurou as mãos do menino e encarou o pai com firmeza. "Eu sei que é difícil acreditar, mas você precisa me ouvir até o fim."
A cada palavra dela, a mansão luxuosa parecia se tornar uma prisão cheia de segredos. A família da sua esposa não aceitava o casamento, e mais, eles sabiam que ela escondia coisas de você. Eu fui criada num orfanato pago por eles, mas sempre me diziam que eu não existia. Um fantasma, entende? E no dia do acidente, eu estava no banco de trás. De Otávio andava em círculos, como uma fera acuada. Se isso for verdade, você carrega a chave de algo muito maior do que imagina. Miguel, com a pureza que só uma criança tem, abraçou Luna. Então você é meio da nossa família, né? Ela chorou ainda mais. Queria poder dizer que sim, mas o que me une a vocês é uma dor que ninguém deveria carregar. Otávio respirou fundo e lembrou dos negócios, da herança, dos inimigos que sempre rondaram. Era impossível não ligar os pontos. Alguém sempre lucraria com a morte de sua esposa. Quem mais sabe disso? Perguntou. Luna ficou pálida, engoliu seco e respondeu. Poucas pessoas, mas uma delas ainda trabalha aqui dentro. A frase caiu como bomba. A mansão, que parecia segura, agora era território de inimigo desconhecido. Miguel arregalou os olhos, assustado. Otávio olhou ao redor, como se as paredes pudessem revelar o traidor escondido. Luna respirou fundo e completou. Não posso falar agora. Se eu disser, coloco todos nós em risco. O sangue de Otávio fervia, mas a prudência falou mais alto. Então vamos investigar. Mas saiba, se for mentira, você nunca mais pisa aqui. Luna apenas assentiu, tremendo. O empresário fechou os olhos por um instante e sentiu o peso de tudo. Miguel puxou sua mão e disse, pai, acredita nela. Eu sinto que é verdade. E foi naquele instante que Otávio percebeu que já não era só um homem rico, era um pai sendo arrastado para uma trama que poderia custar tudo. Ele olhou para Luna e disse, então me conte o que mais estão escondendo. Ela respirou fundo, encarou os dois e falou, a morte da sua esposa foi só o começo, o próximo alvo é você. E o silêncio que se seguiu parecia o anúncio de uma guerra. Otávio não dormiu naquela noite. Caminhou pela mansão com passos firmes, mas o coração em pedaços. Miguel dormia agarrado à babá, como se ela fosse o único porto seguro. E talvez fosse. Na madrugada, Otávio abriu os cofres da memória, juntou documentos antigos e percebeu que Luna não mentia. Havia registros, notas escondidas, transferências suspeitas. O acidente da esposa não tinha sido acidente. Ele acordou com uma decisão. Ninguém mais vai machucar minha família. Ao amanhecer, chamou Luna e Miguel na sala principal. A voz firme, mas os olhos marejados. A partir de hoje, você não é mais só uma funcionária. Você é parte desta casa. A jovem caiu de joelhos, chorando como criança. Eu não mereço. Eu só queria não estar sozinha, murmurou. Otávio levantou-a pelos ombros. Você nunca mais vai estar. Os dias seguintes foram de revelações em cascata. Descobriram que a morte da esposa tinha ligação com um golpe milionário dentro das empresas. O traidor estava entre os de confiança, mas caiu nas armadilhas que Luna ajudou a montar. Otávio, emocionado, percebeu que sem a presença dela jamais teria descoberto. Miguel feliz gritava, eu falei que ela era da família, mas o maior choque ainda estava por vir. Em meio às investigações, descobriram que Luna era, de fato, meia-irmã da falecida esposa de Otávio. Ou seja, ela carregava o mesmo sangue, mas tinha sido renegada e apagada da história. A revelação fez Otávio estremecer, mas ao mesmo tempo trouxe paz. Afinal, a vida tinha dado uma segunda chance para reparar tudo que foi roubado no passado. No dia do próximo aniversário de Luna, a mansão não tinha mais silêncio. As luzes brilhavam. Miguel corria pelo jardim e convidados cantavam parabéns com um bolo de 3 andares. No meio da festa, Otávio pegou o microfone e disse, 1 ano atrás, vi uma jovem assoprando uma vela sozinha. Hoje vejo uma mulher renascida que trouxe de volta a verdade, a justiça e o amor a esta casa. Luna, você não é apenas a babá do meu filho.
Você é a pessoa que salvou nossas vidas. As palmas ecoaram como trovão. Luna, com lágrimas escorrendo, olhou para Miguel e depois para Otávio. Naquele instante percebeu que o desejo que fez em silêncio finalmente se cumprira. Nunca mais estaria sozinha. E a lição ficou clara para todos. Às vezes, o amor verdadeiro e a justiça chegam pelas mãos da pessoa mais improvável. E aí, o que você achou dessa história? O que você faria no lugar da babá ou do milionário? Me conta nos comentários. Eu vou amar saber a sua opinião. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que tocam o coração. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida e sua família.